sua família, para render graças ao Senhor, pois Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. E hoje nós temos como costume, na igreja, no templo, estarmos ministrando o culto de ensino, o culto de doutrina e também de avivamento. É justamente onde se trabalha o ensino da palavra de Deus e crendo na ministração através desses estudos, levando avivamento aos corações. Então, nessa noite, Deus tem algo para trazer para você a partir desse estudo, da exposição da palavra. Amém. E, naturalmente, todo culto ele precisa e deve sempre ter adoração, ter o louvor, a rendição. E, como sempre, nós vamos estar fazendo assim, adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Aleluia. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja enriquecido com tudo aquilo que o Senhor tem para você, guardado para você. Essa é a nossa oração, esse também é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Glórias ao teu nome. Louvamos seja o Senhor. Bom, amados, nós estamos trabalhando com a igreja a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, e nós temos trabalhado numa exposição dessas cartas. A gente tem visto que há uma necessidade muito grande de se trabalhar de forma minuciosa com a igreja, aquilo que a igreja no início trabalhava, as orientações que vieram sobre a igreja. Eu costumo dizer sempre que as mesmas situações que ocorriam no passado como desafios para a vida da igreja são os mesmos desafios que acontecem nos dias de hoje. É por isso que é interessante estarmos constantemente, à luz da palavra, buscando aplicar os conselhos que aqui são dados, não simplesmente como uma revelação, mas como, de fato, um padrão, um conselho a ser seguido para que essa igreja ela se torne dia a dia cada vez mais forte. Nós estamos aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar a vida dessa igreja a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que é o chamado da igreja, a respeito da humildade, a respeito do serviço prestado e, naturalmente, em contrapartida, tudo aquilo que a igreja estava vivenciando como jactância, como vanglória, tá certo? E na semana passada nós estudamos os versículos do 1 ao 5 do capítulo 4. As terças-feiras anteriores nós estudamos desde o capítulo 1 e hoje nós estamos aqui do capítulo 4, versículo 6 ao capítulo 15. Nós queremos fazer aqui uma exposição desse texto. Lembrando sempre que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma abordagem com essa igreja a respeito do chamado da igreja. Interessante a forma como o apóstolo Paulo trabalha, porque ele não trabalha dentro de uma visão de punição, dentro de uma visão exortativa no sentido, eu diria que nem de estímulo, mas exortativa no sentido de apontar erros. Mas Paulo ele trabalha no início da carta, no capítulo 1, a identidade da igreja, aquilo que a igreja é e aquilo que de fato ela foi estabelecida para fazer, a forma como ela foi chamada. Então ele diz que ela é chamada para ser santa. Ele faz lembrar também que essa igreja é a igreja que recebeu dons e que os dons que eram necessários para ela. Como ele mesmo diz na sua palavra, nenhum dom vos falta. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele trabalha ainda dentro do princípio de exposição do ministério, que ele tem buscado trazer sobre a igreja a fundamentação ou a lembrança da fundamentação daquilo que foi gerado sobre eles, que é o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está trabalhando basicamente o caráter da sua pregação, a principal fonte estabelecida para eles de fundamentação no sentido de fé. Então ele fala, a minha pregação consiste nisso. Qual é a consistência da pregação do apóstolo Paulo? Cristo ressurreto. E, claro, no capítulo 3, Paulo começa a trabalhar também ali, mostrando para essa igreja o espírito divisor, o espírito mundano operando na vida da igreja. E ele começa a trabalhar a atenção dessa igreja dentro desse princípio. Aquilo que vocês estão fazendo, a parte daquilo que vocês foram chamados. No capítulo 4, Paulo falando já do seu ministério, ele começa a desassociar a ideia que os coríntios tinham a respeito de liderança, no sentido de uma visão de pedestal, que isso é muito natural, inclusive nos dias de hoje, para uma visão de servo, onde ele começa a trabalhar isso. Nós somos servos, ou seja, nós somos ministros e despenseiros de Deus. Então ele está falando basicamente dele, de Apolo e de Pedro. Ou seja, nós somos servos, aquele que serve, e despenseiros, aquele que cuida da dispensa, aqueles que estão ali para distribuir segundo a ordem dada, dispenseiros dos mistérios, dos segredos de Deus,
Quais são os segredos de Deus? Esses segredos, na verdade, estão ocultos ao homem natural, aquele que não teve compreensão ainda daquilo que foi já revelado, que é sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, assim como também a ressurreição daqueles que estão em Cristo. Então ele desassocia totalmente da igreja, através do ensino, a ideia de que o ministro, o despenseiro, é melhor ou maior do que os demais da igreja, onde a igreja ali mantinha aquela dissensão entre si, quando se diz uns eu sou de Paulo, outros de Apolo e outros de Cefas. Isso dá-se, claro, dentro do sentido doutrinário. E dentro dessa visão que eles estavam tendo, estava havendo uma divisão dentro do próprio corpo, abrindo espaço, primeiro, para a dissensão e, naturalmente, para o espírito mundano. E quando o espírito mundano chega, e ele chega através de doutrinas que são a parte dessa fundamental, que é o sacrifício de Jesus, e aí corrompe a igreja. E aí, naturalmente, o apóstolo Paulo ele entra trazendo sobre essa igreja o verdadeiro sentido do que é o Evangelho. E aí, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por que te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Já estáis fartos, estáis ricos, sem nós reinarmos. E provera Deus reinasses para que também nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo coisas para vos envergonhar, mas admoestar-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está trabalhando agora, dentro desse aspecto, aqui, mais propriamente do capítulo 4, versículo 6, com os coríntios, ele está trabalhando justamente a questão da humildade, e ele trabalha aquilo que é próprio dele, a humildade, e faz, de certa forma, uma crítica, ou chama a atenção dessa igreja de Corinto para a vanglória, para a jactância, para o orgulho que estava ali sobre eles. É por isso que no capítulo 3, no anterior, ele começa a falar sobre essa sabedoria do mundo que é loucura. E a que é de Deus é loucura para o homem. Fazendo-se com que pudesse entender ali, naquele momento, que aquilo que muitas vezes é julgado, que na maioria das vezes é julgado como sabedoria lá fora, leva o homem a perecer. É a verdadeira loucura. Mas aquilo que é considerado como loucura aqui entre nós, isso é considerado como sabedoria de Deus. Por quê? Porque é nisso que começa a trazer os mistérios de Deus, revelar os mistérios de Deus, e assim gerar sobre nós uma razão para a nossa fé. Ok? Então, Paulo aqui ele expõe a vanglória da igreja de Corinto e o perigo que esse sentimento é para a vida da igreja. Nós estamos analisando Coríntios, mas é claro que nós vamos trazer para o tempo contemporâneo, trazer essa aplicação para cá. Então, o que Paulo está vendo aqui? Paulo está reconhecendo que esses ensinos, eles são para mantê-los alinhados ao que está escrito nas Escrituras.
Então, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos fazer uma análise daquilo que foi dito, daquilo que já foi falado, e aí eu volto a repetir novamente, Paulo está falando de um fundamento, e o fundamento é o evangelho que Cristo ensinou. Olha uma coisa interessante, a exemplo do que João Batista diz que importa que ele cresça e que eu desapareça. É um dos ensinos que ele trazia aos seus discípulos. Então, o que Paulo está trazendo para essa igreja é exatamente isso, o conhecimento da humildade. Vocês precisam conhecer a humildade, vocês não devem se vangloriar. Até porque a igreja, ela estava, geograficamente falando, em um ambiente de poder, em um ambiente de riqueza, uma das maiores cidades da Grécia, e ali eles estavam abastados de tudo aquilo que se possa imaginar. Se nós começarmos a analisar dentro do contexto, ou melhor dizendo, dentro do tempo contemporâneo, nós vamos perceber que a igreja, de certa forma, ela acaba caminhando um pouco muito parecido com essa igreja, no sentido dessa vanglória. Ou seja, quando você perde a ideia fundamental daquilo que lhe motiva, daquilo que lhe impulsiona, daquilo que lhe dirige, você também vai perder a noção daquilo que é o chamado, daquilo que é propósito. Isso é muito perigoso porque você acaba se perdendo. E aí você não vai mais saber a quem você vai estar servindo. No caso aqui específico de Corinto, eles estão dizendo que uns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefa. E aí Paulo vai dizer o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefa? Vamos voltar para o verdadeiro dono da igreja, para o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. E naturalmente é o que a igreja hoje também precisa vivenciar. Então ele diz: e eu, irmãos, apliquei estas coisas, eu estou ensinando isso para vocês, por semelhança a mim e a Apolo. O que ele está dizendo? Dentro daquilo que eu e Apolo estamos vivenciando, por amor de vós, porque nós amamos vocês, não queremos que vocês se percam, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou seja, essa valorização de pessoas, valorizando um muito mais do que o outro. Alguns ali possivelmente estavam entendendo que a doutrina de Paulo seria muito melhor. Não que houvesse, basicamente, diversas doutrinas, não vamos olhar por esse ponto, mas eu diria que muito mais por uma maneira de se expor à doutrina. Não é isso? E aí Paulo começa a trazer a evidência que isso pouco importa. Porque, na verdade, eles são só ministros, eles são só despenseiros. Eles ambos estão só trazendo para eles aquilo que foi incumbido, aquilo que foi gerado para eles, ok? Então a igreja de Corinto ela estava mergulhada na vanglória, nessa jactância, nesse orgulho, a ponto de entrar em discussão sobre qual era o maior entre eles. Isso gerou uma grande divisão. Interessante que o que Paulo está tentando trazer para a igreja de Corinto é da ideia de que essa igreja ela precisa caminhar no foco que foi lá no início. Quando você vai para Atos capítulo 19, você vai ver o início da igreja de Corinto, onde Paulo estabelece essa igreja, e ele estabelece dentro desse fundamento que é Jesus. Jesus crucificado, Jesus morto, Jesus ressurreto. E naturalmente ele traz a evidência de que esse Deus ele permanece vivo. É o que você vai ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele vai fazer uma exposição específica sobre a ressurreição. E, naturalmente, antes disso, ele começa a trabalhar o princípio da unidade, de um só corpo. Ele vai trabalhar o princípio dos dons, que os dons eles não se sobrepõem ao amor. Então, nós estamos aqui no início, e Paulo ele é muito minucioso, ele é muito criterioso, então ele está trazendo, primeiro, a conscientização da igreja no que diz respeito ao que ela é, para que ela foi chamada, e o que eles estão fazendo ali, qual é o chamado deles ali. E, naturalmente, evidenciando tudo aquilo que foi o trabalho deles em Cristo. Ou seja, eles minimizam a eles e o próprio ministério para que Cristo possa se sobressair. Então, o que ele diz? Porque
dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Não estão trabalhando dentro da carne, não estão trabalhando dentro de uma visão limitada, não estão à parte daquilo que foi revelado no Evangelho? Quando a gente começa a estabelecer uma conexão entre o que essa igreja estava vivendo com o que a igreja vive hoje, nós vamos ter uma grande resposta para as grandes divisões que acontecem hoje. E normalmente as grandes divisões elas não se dão simplesmente só por discordância doutrinária. Boa parte, eu diria que talvez até a maioria das divisões que acontecem hoje, ministerialmente falando, estão muito mais relacionadas à jactância, a vanglórias, do que propriamente a entendimentos diferenciados de doutrinas. E isso se dá por quê? Justamente pela falta da aplicação daquilo que é fundamental e que sustenta a igreja, que mantém a igreja, que estabelece a igreja forte, que estabelece a igreja dentro do propósito que ela foi chamada, que se chama fé apostólica. Aquilo que foi gerado no coração dos apóstolos. Ok? Então a igreja estava mergulhada nesse orgulho, num conhecimento humano, num conhecimento, valorizando o conhecimento próprio. Ora, Apolo, a própria palavra diz que ele era um homem muito eloquente, era um homem que manejava bem a palavra, era um homem que tinha uma habilidade muito grande para trazer a exposição da palavra. É interessante falar sobre isso, porque há pessoas que têm essa habilidade. No entanto, elas não têm méritos maiores do que os outros que não têm. Porque o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo e a mensagem é a mesma. Então isso precisa, de certa forma, estar claro na vida da igreja. Então o que a gente percebe dentro do que Paulo tem colocado? Que havia na igreja uma demonstração de favorecimento de mérito. O que é isso? Eles estavam estabelecendo méritos para esses líderes, quando na verdade o verdadeiro mérito estava em Cristo. E é isso que Paulo começa a trazer, evidenciando, especialmente no capítulo 1 e 2 do versículo 4, onde ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros de Deus. O sentido de ministro, como eu falei anteriormente, é servo, é aquele que está pronto para servir. Dentro do princípio que o próprio Senhor Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. E despenseiros é que cuida da dispensa, que cuida daquilo que Deus colocou como sua incumbência. E dos mistérios de Deus, que são os segredos. Ele diz, nós somos apenas servos, que estamos revelando os segredos de Deus para aqueles que não conhecem ainda. O que é isso? Falando das boas novas, que Jesus veio trazer salvação ao homem. E que aqueles que creem em Jesus, eles vão trabalhar o princípio da unidade sobre a vida deles, o princípio do amor, a supervalorização do sacrifício de Jesus e o verdadeiro sentido da ressurreição, aguardando de fato esse retorno de Cristo, tornando assim todos aqueles que creem num determinado futuro ressurretos também, assim com Cristo. Então ele está dizendo, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O verdadeiro sentido é olhar para Cristo. O verdadeiro sentido é estar atento àquilo que é o Evangelho. Aquilo que é o Evangelho. Sabe, a igreja, ela sofre no decorrer da sua caminhada inúmeras situações. A igreja ela é constantemente bombardeada. E a igreja ela é bombardeada por aquilo que aparentemente é bíblico, por aquilo que aparentemente é instrução, é ensino, é doutrina, que vai trazer benefícios para ela. E nós precisamos estar atentos, porque todo ensino e tudo aquilo que vier em direção à igreja, que venha comprometer o fundamento dela, ele precisa ser rejeitado. Por quê? Porque vai gerar a vanglória, vai gerar essa jactância, vai gerar uma supervalorização de quem está trazendo e vai haver uma minimização do efeito da cruz sobre a vida das pessoas e especialmente sobre a igreja, tornando a igreja uma comunidade ou
uma reunião de pessoas sem propósitos, sem sentido, e mais perigoso ainda do que isso, sem a esperança e a verdadeira fé naquele que criou a igreja. Tá certo? Então ele continua dizendo, não ir além do que está escrito. Me permita ler um texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, e o profeta diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É interessante nós atentarmos para isso, quando o apóstolo Paulo diz não ir além daquilo que está escrito, ele está dizendo para nós nos voltarmos para aquilo que nos foi revelado, para aquilo que nos foi ensinado através da palavra de Deus. E Paulo ele não está ensinando uma nova doutrina. Paulo está trazendo a evidência, os mistérios que haviam ou que deveriam ser revelados lá do Velho Testamento. É interessante que na explicação até entre lei e graça, especialmente aos romanos, o apóstolo Paulo ele diz que a lei serviu de aio para a manifestação da graça. Ou seja, a lei serviu de pedagogia, de ensino para a manifestação da graça. Isso quer dizer o quê? Que a lei é boa. Então nós precisamos estar atentos dentro da essência do que está ali escrito na palavra de Deus. E vivermos e trabalharmos dentro dessa essência. Porque quando nós nos voltamos para ela, nós estamos guardados. E aí, naturalmente, nós estamos impedidos ou limitados de ter no nosso coração um sentimento que desagrada o coração de Deus. Então, o que a Bíblia tem nos instruído é que a Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração em todo tempo. Jamais mudarmos o verdadeiro sentido do que representa a igreja. Então, entenda, Paulo tem trabalhado sobre essa igreja o princípio de humildade, porque eles estavam jactanciosos, orgulhosos, e especialmente pelos dons que lhes foram dados também, e lhe foram dados dons tanto para eles como para as outras igrejas em geografias diferentes. Nem mais nem menos. O fato é que eles estavam se ensoberbecendo por isso. E isso estava prejudicando a igreja no que diz respeito à essência do que ela é. Agência do reino de Deus aqui na terra, a noiva do Cordeiro, aquela que é imaculada e que naturalmente é gloriosa. Então nós precisamos entender o que? A igreja ela foi estabelecida para estar em consagração a Deus, vivendo em humildade e fidelidade nos dons que recebeu. Então é algo que precisa ser trabalhado. Aquilo que é feito na igreja, aquilo que é estabelecido na igreja não é mérito de homens, mas é algo que vem de Deus, do próprio Deus. Olha o que Paulo diz aqui aos Romanos, lá no capítulo 12, quando Paulo inclusive faz um alerta aos Romanos, onde ele fala sobre apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivos e agradáveis ao Senhor, não nos conformando ou não nos amoldando ao presente século, mas transformando a nossa mente, transformando a nossa vida por essa renovação necessária, através da própria palavra. No versículo 3, Paulo diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, com equilíbrio, com tempero, com sabor, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando do corpo de Cristo. E ele está falando isso por que essa temperança? Porque é na medida certa. É porque é na proporção correta. E isso nos faz o quê? Caminhar alinhados com Deus. Para que o orgulho ele não venha até o nosso coração. Por exemplo, a gente percebe isso com muita clareza, que há muitas presunções nas manifestações em púlpitos hoje.
E isso é um equívoco muito grande. Na verdade, o convite que nos é feito e a orientação que o apóstolo Paulo tem gerado, especialmente sobre a igreja de Corinto, ele está trabalhando sobre essa vanglória, é que haja humildade. E ele começa a apresentar, a partir dele, de Apolo, de Cefa e dos discípulos, dos apóstolos, de um modo geral, essa humildade como um selo de Deus sobre a vida dele, entendendo que Deus é que tem mérito. O Senhor é que tem mérito. É por isso que Paulo, constantemente, ele fala sobre a graça salvadora do Senhor e o nenhum mérito do homem no sentido desta salvação. Por quê? Porque ele é que age, ele é que faz. Então a igreja, ela foi estabelecida para estar em consagração a Deus, vivendo a humildade e fidelidade nos dons que ela recebeu. Ela se torna, nesse caso, dispenseira. Ela precisa, assim como o apóstolo Paulo diz que é dispenseira, a igreja também é dispenseira. Ela precisa manifestar aquilo que ela recebeu. Ela vai dar aquilo que foi dado a ela. Ela precisa trazer às pessoas aquilo que foi gerado sobre ela. O que foi gerado sobre a igreja? Foi gerado a revelação dos mistérios de Deus, do segredo de Deus. A igreja se tornou conhecedora daquilo que é maravilhoso da parte de Deus. Então ela está com a função e a obrigação de trabalhar isso na vida daqueles que não conhecem ainda também. E como é que ela vai trabalhar isso se ela se vangloria? Como é que ela vai trabalhar isso se ela tem valorização, hipervalorização no sentido pessoal, né? E isso está muito mais relacionado à instituição do que propriamente à igreja, corpo místico de Cristo. É por isso que alguns dizem a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, a igreja e tal. A igreja, na verdade, é uma, ela é única. A igreja, ela tem a sua multiforme graça, sobre ela está estabelecida a multiforme graça de Deus, mas ela é única. Nós não vamos ter vários templos na eternidade, na Nova Jerusalém. Para falar a verdade, não vai ter nem templo lá, viu? A Bíblia diz que não haverá templo lá. Ou seja, quando a palavra diz que haverá um só povo, e dentre todos os povos, grego, bárbaros, citas, gentios, hebreus, ele tornou um único povo, ele está dizendo que é esse povo santo, esse povo separado. E ele chama esse povo de sacerdócio real e de sua propriedade. Então isso quer dizer o quê? Que aquilo que ele tem estabelecido como hoje, como os dons hoje sobre a igreja, como revelação de mistérios, ele tem estabelecido para que a igreja seja dispenseira no sentido de distribuir como revelação desses mistérios de Deus. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele já havia lembrado aqui aos coríntios que eles, Paulo e Apolo, não passam de meros servos, que cumprem suas obrigações e cumprem suas funções. Obrigação no sentido de serviço, servo, escravo, e função no sentido de distribuir, de dispenseiro. Então ele está dizendo, nós somos apenas isso. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós somos apenas isso. E aí no capítulo 3, versículo 5, ele traz uma palavra tremenda sobre isso, moldando o coração através do ensino a essa igreja, para que eles retornem ao fundamento principal, que é Jesus, sacrifício, morte e ressurreição. Ele diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, serão ministros pelos quais crestes. A minha obrigação é pregar. A minha função é revelar os mistérios de Deus. E ele diz, e conforme o que o Senhor deu a cada um. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está confrontando a igreja a respeito do entendimento sobre méritos. Ou seja, o homem não tem méritos. E se há, naturalmente, Paulo vai chamar isso de galardão, isso é em Cristo. Não é algo que é dado aqui.
Tanto é aqueles que recebem aqui já tiveram, lá não terão mais. Então Paulo, ele se exime de receber qualquer tipo de glória e ele busca gloriar-se no Senhor. Interessante quando você vai olhar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando ele fala sobre vangloriar-se, ele diz que, na verdade, ele não faz isso em si. Mas se ele tiver de fazer isso, ele vai fazer no que nós conhecemos como o apóstolo João, aquele que foi arrebatado até ao terceiro céu, se em espírito não sei, se em carne não sei, mas que trouxe a revelação daquilo, viu aquilo que lhe foi exposto lá na glória. Olha a humildade do apóstolo Paulo. E é basicamente isso que ele trabalha com a igreja. Quando a igreja ela caminha em humildade, Cristo aparece sobre ela. Cristo, ele é manifesto de forma muito clara sobre Paulo está trabalhando basicamente nesses versículos, confrontar a igreja a respeito do entendimento dele sobre méritos. No mérito não está nas pessoas. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Nós somos apenas servos. Quem é pastor, quem é bispo, quem é apóstolo, quem é isso, quem é aquilo outro, é servos, simplesmente servos. Sabe, esse sentido de hierarquia, ele está relacionado mais à questão de autoridade no sentido de ensino, não necessariamente de posição em relação a Deus. Entenda bem, os ministérios eles estão a serviço. O próprio Senhor nos ensinou a respeito disso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, é por isso que quando ele entra em Jerusalém, e ele ali é aclamado como rei, ele não é aclamado como aquele rei que entrava em cavalos muito bonito, que eram jogados flores, que eram jogados tapetes vermelhos sobre as ruas, não. Ele entra montado no jumento, ele entra com toda a humildade, demonstrando que, na verdade, o reino dele é um reino de humildade. Então, isso precisa estar evidenciado hoje, para que Cristo possa ser visto através da nossa vida, primeiro, daqueles que estão à frente como líderes e, naturalmente, através da vida da igreja. E ele faz uma pergunta interessante. Estamos já com o tempo quase terminando. Ele diz: o que faz você diferente de qualquer outra pessoa? O que tem em você que os outros não receberam? O que você recebeu que os outros não receberam? E se recebeu, porque se orgulha como se não houvesse recebido? Então, para os coríntios, os dons representavam o favorecimento deles em relação aos demais. Eles se vangloriavam disso. Eles esqueceram que o corpo é um só. E quem dá os dons é Deus. É o Senhor que dá. Especialmente do conhecimento, que eles travavam muito sobre isso. Agora, olha o que João diz em João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Tiago diz mais: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. O que é isso? O entendimento sobre mérito deve estar voltado para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Até a nossa fé provém dele. E ela vem justamente pelo ouvir essa palavra, porque o Espírito abre o nosso entendimento, e aí nós começamos a ter uma compreensão, e a compreensão que nós estamos tendo é a revelação desses mistérios de Deus, que não pode ser entendido por homem natural. É por isso que Paulo chama esses coríntios lá atrás no capítulo 13, de carnais, de meninos. Eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque não abriram os olhos para essa grande realidade. Fundamento, amados, é Jesus, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, que é a tipificação do que está em todo o processo revelativo, profético de Deus no Velho Testamento e que se dá revelado aqui na graça, na vida de Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo também ele faz uma demonstração do exercício do seu ministério em humildade. Em contrapartida, a soberba
dos que hoje, e a gente não é um julgamento, é uma crítica, dos que hoje se auto-intitulam melhores ou maiores do que fulano ou do que Beltrano. O homem em si mesmo, ele não é nada. E ele só é alguma coisa se Deus realmente gerar isso sobre ele. Então Paulo, ele tem esse entendimento, ele tem gerado isso para a igreja, para que ela possa ter essa compreensão. Então o apóstolo Paulo nos lembra de que estão em uma condição melhor do que o deles, do que os apóstolos. E estão profanando o chamado deles, permitindo a divisão e a imoralidade. E ele diz, olha, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente está vivendo. E aí vocês vão fazer uma comparação em relação àquilo que vocês estão fazendo. Porque vocês estão bem, mas nós estamos numa condição propriamente dita, uma condição ruim. Por quê? Porque nós estamos sofrendo as consequências, os males que sobrevêm por aqueles que pregam o Evangelho. E aí ele diz no versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E aprova Deus reinastes para que também nós reinarmos convosco. Ou seja, quando nós perdemos o propósito, nós esquecemos o chamado. Então o apóstolo Paulo expõe para essa igreja o que significa ser santo. O que ele disse lá no capítulo 1. Vocês são santos, separados, à parte. A igreja santa, a igreja de Corinto santa, chamada para ser santa. O que ele está dizendo aqui é que quando vocês perdem o propósito, quando nós perdemos o propósito, nós nos esquecemos do chamado, nós nos embaraçamos e começamos a trazer valorização para tudo aquilo que é problema. E aí vem a divisão, e com a divisão entra a imoralidade, que é o que o apóstolo Paulo começa a trabalhar ali na seguinte. Paulo começa a trazer a evidência de forma muito clara para toda a igreja aquilo que estava acontecendo. Era algo muito natural, muito comum. Os coríntios, eles estavam lidando com o pecado como algo natural, como algo comum. Por quê? Porque eles estavam familiarizados com isso. Perderam o sentido do propósito. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para ser santos. E quando eles perderam o propósito, eles perderam também o chamado, a obrigação de fazer. Eles perderam a função de realizar, de ser igreja, de ser espelho, de ser referencial. E aí o que é que Paulo diz aqui para eles no versículo 9 e 13? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Então Paulo estava se referindo às perseguições, às exposições que eles estavam sofrendo constantemente, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que nós somos felizes por amor a Cristo, tornando assim eles como loucos e a igreja como sábia. Eles como fracos, mas a igreja como forte. Eles como vis, mas a igreja como ilustre. Eles como perseguidos, mas ali bendizendo, abençoando. Eles sendo blasfemados, mas ao mesmo tempo intercedendo. Foram considerados como lixo e escória desse mundo. O exemplo que Paulo está dando aqui é de humildade, no sentido de exercício do ministério, especialmente dentro do propósito que Deus chamou. Ou seja, não pagando mal por mal,
mas entendendo que tudo aquilo que eles estavam sofrendo, ainda assim valia a pena. Por quê? Porque eles faziam isso por amor a Cristo, por amor ao ministério e por convicção de que o mérito que muitas vezes a igreja estava querendo dar não servia para eles, mas sim o mérito que Cristo havia prometido, que é o galardão, a recompensa no final de todo o trabalho que eles estariam ali recebendo. O convite do apóstolo Paulo para essa igreja é o mesmo para a igreja de hoje, para caminhar sobre essa humildade, sobre esse entendimento. O mérito é de Jesus. Por mais que venham dificuldades, por mais que venham situações controversas, ainda assim, a nossa posição precisa ser uma posição fundamentalista no sentido bíblico. Ou seja, isso nos fortalece em fé, nos fortalece em esperança, nos fortalece em visão, nos fortalece em propósito, nos fortalece em chamado e nos torna cumpridores daquilo que realmente Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Caminhar como servos e despenseiros dos mistérios de Deus. Esse tem sido o papel da igreja. A igreja ela não foi chamada para construir no sentido material, mas a igreja foi chamada para construir no sentido espiritual. E essa construção, ela se dá dentro de uma base sólida, que é Jesus, que é o Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele começa também, dentro do próprio aspecto aqui do texto, trazer uma menção, ou fazer uma menção sobre a autoridade do seu apostolado para instruir. E aí ele diz aqui, o motivo da carta não é para envergonhar, mas para admoestar-nos como meus filhos, no versículo 14. Ou seja, para lembrá-los que foram chamados para o mesmo ministério, para o mesmo serviço, que tinha responsabilidade sobre esta igreja. E do mesmo modo, cada pastor hoje, ele tem que ter essa mesma responsabilidade, entendendo que estão gerando filhos, assim como o apóstolo Paulo também gerou esses filhos, e assim devem cuidar. Observe comigo Aires em Cristo. Não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se eles tivessem 10.000 pedagogos ensinando eles constantemente, ainda assim, se não houvesse uma postura de paternidade, como a que Paulo tem exercido, no sentido de cuidado, assim como ele também foi cuidado, isso seria em vão. Ou seja, o que ele está trabalhando aqui com a igreja de Corinto, admoestando, exortando, instruindo, ele está fazendo isso e diz ele com autoridade paternal. Eu gerei vocês. Então, o que nos faz também, nos dias de hoje, como ministros, como pastores, como obreiros, trabalhar dentro dessa mesma visão, nesse mesmo sentido. Fomos estabelecidos não simplesmente como aios, como pedagogos, mas fomos estabelecidos como pai. E como aqueles que geram constantemente, precisamos exercer cuidado. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para poder gerar cuidados sobre a sua vida. E não há um cuidado melhor do que esse, do que fazer com que você venha a entender o princípio básico de se poder caminhar com Jesus, que é estar fundamentado nele, estabelecer a sua fé nele, voltar para o princípio básico. Ele foi morto, ele foi sacrificado, morto, mas ele também ressuscitou. E após ele ter ressuscitado, ele estabeleceu mandamentos para que possam ser seguidos. Ele estabeleceu um perfil de conduta cristã. E isso precisa ser estabelecido, especialmente no coletivo, em se tratando de igreja, que é aquela que é despenseira, que vai revelar aquilo que é gerado sobre ela. Mas isso não isenta também na individualidade de cada um. E aí no versículo 16 ele diz, sede meus imitadores. Isso ele repete também lá no capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, onde ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo está deixando claro aqui o seu amor pelos coríntios
e que o que ele tem buscado é fazer com que essa igreja volte ao fundamento bíblico, fazer com que ela caminhe sobre aquilo que lhe foi ensinado. E o que lhe foi ensinado foi aquilo que ele trouxe quando a igreja foi estabelecida lá em Corintos, em Atos capítulo 19, diante ali na viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso serve também para os dias de hoje. Todos os líderes, todo pastor, todo aquele que está em exercício ou em função de estabelecer ensino, que está munido dessa autoridade para liberar esse ensino sobre as pessoas, precisa, de certa forma, fundamentar essa autoridade em Jesus. Ele é o fundamento principal. Ele é a base, ele é a pedra de sustentação para toda a fé cristã. Por isso, diante disso, não devemos nos vangloriar, não devemos fazer estímulos à jactância, estabelecer orgulho ao nosso coração, mas trabalharmos a humildade, trabalharmos a autoridade que foi gerada sobre as nossas vidas e assim podermos ser uma igreja que vive a plenitude do que Deus tem manifestado sobre ela, trazendo sobre o mundo a verdadeira luz que alumia, a verdadeira luz que clareia e que traz salvação à vida das pessoas. A igreja santa, a igreja imaculada, a igreja perfeita, ela é adornada e ela está sim preparada. O remanescente está constantemente preparado. E assim a igreja caminha, apaixonada por Cristo, apaixonada no sentido fervoroso, de amorosidade, de amor, à espera do seu Senhor, à espera de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela possibilidade de poder trazer essa exposição para você. Lembrando que às terças-feiras nós estamos sempre, se não estivermos no templo, vamos estar aqui dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios. Nós estamos aqui no capítulo 4, do versículo 6 ao 15, e aí na próxima aula estaremos dando a sequência. O maior objetivo aqui é fazer com que a igreja de hoje, ela aprenda com a igreja do passado aquilo que é bom e também aquilo que é ruim, para que ela não venha fazer nos dias de hoje. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Absolutamente nada no sentido da salvação. Mas Cristo é tudo em nós, sobre nós e sobre toda a humanidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, que o teu nome seja glorificado constantemente, que a tua igreja jamais recue no conhecimento, na experiência que o Senhor tem gerado sobre ela. E assim a cada dia ela se fortaleça, ela cresça na graça do conhecimento do Senhor. E ela, cada dia que se passa, ela possa ter convicção de quem é o Senhor dela. Por isso, eu te peço sobre todos que estão nesse momento ouvindo, sendo ministrados, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Uma boa semana a todos, na paz de Cristo.